Senhor Jesus, estamos na Tua presença nessa noite, ó Pai, e eu te peço que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre as nossas vidas agora, Senhor. Se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, preocupado, angustiado, vivendo alguma batalha, Senhor, que hoje, nesse tempo que teremos aqui junto, essa pessoa possa encontrar a Tua paz, Senhor, e sair daqui tranquilo, Senhor. Mas também te peço, se alguém entrou por aquela porta cheio de alegria, cheio da Tua presença, ó Pai, que essa alegria e Sua presença se contagie, ó Pai, no coração de todos que estão aqui, Senhor. Nos dá um tempo, Senhor, abençoado. Fala conosco através da palavra, Senhor. Nos conduz aqui diante da Tua vontade, Deus. Fala conosco, Pai, aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que oramos e te pedimos aqui, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Uma boa noite para aqueles que ainda não demos boa noite. Uma boa noite para você que está em casa nos assistindo. Obrigado, você que veio nessa segunda. Está aqui nessa noite fria curitibana. Né, o pessoal está vendo a gente de camiseta que acha que não está frio, mas está frio. É que aqui é quentinho, o ar que desce aqui em cima da gente, então é bom demais. E olha só, queria primeiramente aqui agradecer você que saiu da tua casa, você que veio juntinho com a gente aqui para a gente ter esse tempo especial. Mas também agradecer a todo mundo que está servindo aqui nesse culto. Você que saiu mais cedo ainda do seu trabalho, da sua casa e veio aqui dedicar teu fôlego de vida ao Senhor aqui, seja através da câmera, do som, o pessoal da recepção, o pessoal que está lá transmitindo o culto, tem uma galera lá embaixo trabalhando duro para que esse culto possa chegar até as casas. Então eu queria deixar aqui também o meu muito obrigado registrado a cada um deles e dizer de coração que o trabalho que vocês fazem é tremendo diante de Deus. Amém? Mas olha só, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu era pequeno, eu e meu irmão, né, eu tenho um irmão que é mais novo que eu, que é pastor Pedro, já pregou aqui com a gente, né, tá lá em Foz do Iguaçu, cuidando de uma igreja lá fantástica, e a gente colecionava uns bonequinhos assim, né, antes do Comandos em Ação ainda, mais antigo ainda. E meu irmão tinha uns índiozinhos assim, bem bonitinhos, e eu tinha os soldadinhos. E assim a gente dividia o nosso quarto, né, tinha a área dos soldados e a área dos índios, a gente fazia guerra entre a gente. Mas sabe, a gente fazia uma disputa. Então espalhava todos os índiozinhos, os soldadinhos pelo quarto. E a gente começava assim, o meu soldado deu um tiro no teu índiozinho, tira um, joga dentro do balde. O índiozinho dele deu uma flechada no meu soldado, tirava, jogava dentro do balde. E ali a gente ficava horas discutindo se acertou, se não acertou. Coisa de criança, meu irmão pequeno, eu também pequeno. Mas um dia a gente estava ali, jogando juntos, ali quem acertava quem. E eu tinha mais soldadinho do que ele tinha de índiozinho. Então eu sempre ganhava. Não tinha como, eu era o irmão mais velho. E eu sempre tinha uns 5, 6 a mais que ele. Lá comprava mais uns 5, uns 10, eu comprava mais uns 20. Então sempre que a gente fazia essa disputa, sempre acabava que o último índiozinho dele morria, eu tinha mais uns 20 soldadinhos. E estava ali sempre o exército firme e forte, né? Mas um dia, a gente estava jogando na sala. E era uma brincadeira, eu sei que hoje em dia as crianças não fazem mais isso, né? Hoje em dia a gente estava ali brincando, se divertindo. E meu irmão tinha comprado um índiozinho novo, bonitinho, pintado à mão. E era sensacional. E ele colocou bem em cima assim, da estante, perto de um livro escondido. E eu vi aonde ele tinha colocado. E eu peguei um soldadinho meu, que era sniper, e já comecei o jogo. Falei assim, o meu soldado acertou o teu índiozinho novo lá em cima. E meu irmão sentou no chão e começou a chorar, mas de brincadeira. Por dizer assim, morreu o meu melhor índio, né? Mas uma brincadeira. Meu pai ouviu lá do quarto meu irmão chorando. E meu pai imaginou o quê? Esse bicho aprontou alguma coisa com o irmão dele. E meu pai entrou na sala e falou, o que aconteceu? Meu irmão falou assim, ele quase matou. E meu pai já olhou, já me deu uns 2, 3 tapas. Ele falou, o que está acontecendo? O que você fez? Que não sei o quê. E meu irmão, não, porque era o melhor que eu tinha. Meu pai, o que você fez com ele? Eu falei, eu não fiz nada. Já me deu outro tapa, deu outro tapa. E eu parei até que meu irmão falou assim, não, ele acertou o meu índiozinho. Aí ele tomou uns 2 tapas também, né? E meu pai voltou a dormir. E olha só que interessante, né? Dentro dessa brincadeira que estava fazendo, eu falei assim, não é justo. A gente estava só brincando. E meu irmão ficou indignado com meu pai. E a gente virou a cara com meu pai. A gente não queria mais falar com ele. Passou um tempo, acho que meu pai dormiu, acordou de novo, acordou mais tranquilo. E ele perguntou o que tinha acontecido. E a gente falou que a gente estava jogando.
e que o meu soldado tinha dado um tiro no índiozinho do meu irmão. E meu irmão contou que ele não chorou de verdade, que era uma brincadeira, porque ele estava sentindo que o índiozinho dele tinha morrido. E aí meu pai olhou e falou assim: então me perdoa. Fiquem a ver. Uma próxima surra está em a ver com vocês. Mas o sentimento meio do meu irmão era injusto, né? Injusto, você bateu na gente injustamente. Você já passou alguma vez situações assim que você falou assim: isso é injusto comigo? Eu tenho certeza que desde criança você fica pensando nisso. Isso não foi justo. E quando é criança a gente pensa mais ainda. Quando a gente fica adulto, a gente começa a olhar muitas coisas. É o imposto que sobe. Você descobre quanto que fica retiro do teu salário, você fica mais indignado ainda. Você começa a ver um monte de coisa e falar: isso não é justo. Aí você começa a andar pelos lugares e ver as coisas acontecendo e tudo na tua cabeça parece que não é justo. Você já viveu isso? Eu já vivi isso várias vezes, situações de lugares que eu estava. A historinha que eu contei no começo foi uma brincadeira entre o meu irmão que aconteceu. Lógico, não foi trágico de forma alguma. Mas o sentimento de justiça desde criança vem no coração da gente. E aí a gente fala sobre isso. Por quê? Por que então o mundo não é mais justo? Não existe Deus? Deus não está aí para isso? Deus não está aí para pesar a mão sobre aquilo que é injusto? Deus não está ali para fazer justiça? Muitas vezes a gente para pensar nisso. Eu já pensei algumas vezes. Eu já orei e falei: Deus, cadê você, Deus? Você não está vendo o que está acontecendo? E Deus respondeu para mim na palavra e falou comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo é que não tem um instante que Ele tira os olhos da nossa vida. Não tem um instante que nada passe desapercebido. E se existe algo muito injusto, é o homem acreditar que ele consiga enganar a Deus. E ele acreditar que Deus não vai ser justo. Só que a gente, como ser humano, a gente quer ver a nossa justiça, a nossa forma. Você está andando no trânsito, passa um cara na estrada, te dá uma bela de uma fechada. Você anda um pouco mais à frente, o carro dele está quebrado. Você fala: tá vendo? Aí, ó, Deus tarda, mas não falha, né? É o sentimento da gente. Você descobre que alguém que você não gosta, que te fez mal, ficou doente. Você olha para o coração e fala: tá vendo? É assim que acontece. A gente faz, mesmo que seja no profundo do coração. A gente fica nivelando o que é justo, o que é injusto. O ser humano busca esse senso de justiça desde o começo da humanidade. A gente olha no jardim do Éden, né? A mulher come do fruto. O homem estava onde? Estava do lado. E o homem come do fruto também. Mas quando Deus vem falar com eles, o que ele faz? A mulher que tu me destes. O senso de justiça, dizer não é minha culpa, ele sempre se torna, né? Ele muda fácil de direção. A culpa cai no outro. E quando olha para a mulher, a culpa é de quem? A culpa é da serpente. Onde a serpente está? Sumiu, né? É assim que as coisas acontecem. A culpa vai caindo em quem vai caindo até que alguém desapareça ou alguém não fale. Isso é senso de justiça? Olha que interessante, abre sua Bíblia comigo. Queria que você acompanhasse esse texto aqui. Deixa eu abrir aqui. Opa. Mateus 5, versículo 6. Simples, talvez você já tenha lido várias vezes todo o capítulo 5 e sabe o quanto ele é fantástico. Mas esse versículo falou muito ao meu coração. Mateus 5, versículo 6. A versão que eu vou ler aqui pode ser um pouquinho diferente da tua, mas fala exatamente o mesmo contexto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então você fala assim: peraí, pastor, então esse senso de justiça está dizendo que é bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Felizes aqueles. Então felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão o quê? Serão satisfeitos. Então eu preciso ter fome e sede de justiça. Mas será que é a minha justiça? Será que é da minha forma? Será que é no meu tempo? Será que é do jeito que eu digo para Deus que tem que ser? Será que Deus pergunta para mim: ei, faz o seu caderninho de lei, diz para mim o que é justo? Não. Deus já fez esse caderno para a gente. Ali já está escrito o que é certo e o que é errado. Não adianta a gente querer reescrever a Bíblia e dizer o que é certo e o que é errado, que Deus tem que fazer assim ou não é assim. Então o grande princípio que muitas vezes
o nosso coração queima e arde por justiça, a gente tem que parar e pensar numa coisa. Será que eu sou justo? Porque basear a justiça no que os outros fazem é simplesmente baseado muitas vezes naquilo que você acha, o que você não acha, o que você concorda, o que você não concorda. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia e ver, né, que necessita que sejamos justos, a gente começa a inverter um pouco esse papel. E o mesmo senso de justiça começa a olhar só para dentro de você. Será que eu sou justo? Eu sou aquele que tem fome e sede de justiça, que deseja justiça? Ou sou aquele que pela fome e a sede de justiça busco ser justo? Será que esse ser saciado que o texto fala para a gente tem a ver com que a justiça aconteça na tua vida e você veja que foi vingado aquilo que aconteceu errado? Ou será que o teu sentimento de justo faz com que seu coração se acalme? Faz com que você não olhe só com os seus preceitos, mas você olhe à luz da Bíblia o que Deus fala contigo? Na maioria das vezes a gente espera que o nosso senso de justiça aconteça. Na maioria das vezes você quer que aquilo seja bom, que aquilo seja da sua forma. E aí eu vou contar uma novidade que todos vocês sabem. Nem tudo sai da forma que a gente quer, não é verdade? Boa parte das coisas. Eu carrego um princípio comigo. Aquilo que movemos em Deus, aquilo que buscamos em Deus, não dá errado. Muitas vezes não sai da forma que a gente quer. Dá errado aquilo que a gente busca errado. Dá errado que a gente é negligente. Dá errado que a gente não busca fazer com perfeição. Mas aquilo que a gente se dedica, se coloca diante de Deus, aquilo que a gente faz, às vezes não sai da nossa forma. E a gente fala, Deus não é justo. Mas não é verdade. Porque na maioria das vezes em que eu fiquei quieto e falei, Deus, a tua vontade, não a minha. A tua obra, não a minha. Da tua forma e não da minha. Aquilo que parecia que deu errado para mim, ou seja, não saiu da forma que eu queria, estava completamente dentro daquilo que Deus ia fazer. E o final daquilo que eu não imaginava como ia ser, foi exatamente aquilo que precisava acontecer. Às vezes leva tempo. E como a gente é impaciente com o tempo, né? Justiça e tempo é uma coisa que parece que não anda lado a lado, né? A gente quer que a justiça seja agora. Mas quando a gente olha na visão do justo, você não começa a não se preocupar com o tempo. Porque você começa a olhar para você. E quando você percebe que existem coisas para mudar, para que você busque ser justo, você começa, então, peraí, então vamos mais devagar. Quando é o nosso senso de justiça, a gente quer que seja rápido. Mas quando a gente começa a perceber que é a gente que precisa de mudança, calma, vamos lá, nada muda de um dia para o outro. Não é assim que as coisas acontecem, me dê tempo. Deixa eu assimilar primeiro, deixa eu mudar uma coisa de cada vez. Você já fez isso? Eu já olhei isso para minha esposa uma vez, eu falei, calma, uma coisa de cada vez. Vamos devagar. Vou tentar buscar cada uma das coisas que você está colocando. A gente inverte muito rápido os valores. O tempo muda quando passa a ser com a gente ou quando passa a ser com os outros. Mas vou ser sincero, o tempo mudou realmente? Não. Mudou a nossa perspectiva. Então se a gente olha e fala assim, puxa, então eu preciso ser justo. O Antigo Testamento, justiça, do hebraico, mishpah, está ligado à retidão judicial, ou seja, à restauração social sua. Já a justiça, tzedek, olha que palavra bonita para você colocar ali, né? Ela implica na conformidade dos padrões divinos. Ou seja, a justiça não é mais baseada no que as pessoas estão dizendo que é, mas sim no que Deus está dizendo que tem que ser. Se a gente olhar hoje, algumas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, isso é injusto. Um amigo meu uma vez comprou um Fusca. Fusquinha, sabe um Fusquinha bonitinho? Coisa mais linda o Fusquinha dele. E sabe que cor que era o Fusquinha dele? Ninguém tá com a cor do Fusquinha dele. Era azul, mas era um azul diferenciado. Era um azul bem cintilante, assim, era um azul bem chamativo. E a gente olhava para aquele Fusquinha e dava uma dor. Fusquinha lindo daquele, né? E onde passava o pessoal tirava sarro.
E estava inteiro aquele Fusca. Fora as piadas de Fusca azul que os caras batiam no outro, né? E vinha aquela coisa. Aí a gente, de tanto ficar brincando, não tirando sarro, ficar brincando, é diferente, né? Ele foi lá e mudou a cor do Fusca. Tá? Não adianta ficar enrolando aqui, foi meu cunhado, tá? Deixa eu já pôr aqui de uma vez, que ele vai assistir depois e vai falar, era eu, é ele mesmo. E aí estava lá. E ele foi lá e pintou o Fusca de preto. Black piano. Tipo a cor do piano ali, ó. Botou as peças todas cromadas. Ficou espetacular. Um dos Fuscas mais lindos que eu já vi. E sabe, ele foi casar com a minha irmã, por isso que eu tinha que contar que era o meu cunhado, só não dá para continuar a história. E ele foi vender o Fusca. E ele chegou para vender o Fusca e começou as pessoas a procurar, pediu um valor ali um pouquinho mais alto, o carro restauradinho. E a primeira pessoa que foi procurar o Fusca foi uma senhora que tinha um filho que era mudo. E foi sensacional, porque aquele rapaz chegou e viu o Fusca que ele ia ganhar da mãe. E ele ficou feliz, era um Fusca preto, ele não sabia a música antiga, né, do Fuscão preto, que iam ficar zoando, mas ele olhou. E a primeira coisa que ele fez para a mãe dele, e isso eu lembro, ele fez assim, tipo, corta o teto e abaixa. E sabe, o Fusca azul incomodava, mas cortar o teto do Fusca e rebaixar o teto do Fusca incomodava mais. E aí a gente olhava e falava assim, não é justo você vender o Fusca o cara cortar o teto do teu Fusca. Você lembra dessa história, linda? E olha como o sentimento mudou, né? Porque o Fusca azul não era justo. O Fusca preto era sensacional. Mas cortar o teto do Fusca, rebaixar o teto do Fusca, pode ter pessoas aqui que achou que a ideia ia ser legal. Mas não é. O Fusca é legal original, não é? Plaquinha preta. Não sei se eu estou muito velho para essas coisas, né? Eu não sou tão moderno assim de botar LED no Fusca, né? Mas, né? E aí a gente começa a olhar e entender que os nossos princípios sobre justiça nunca vão ser verdadeiros se a gente não olhar para isso aqui, ó. Salmo, capítulo 11, versículo 7. Abre lá juntinho comigo. Salmo, capítulo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os justos verão a face de Deus. Então ele começa dizendo, pois o Senhor é justo. Então a justiça começa em Deus, e não naquilo que a gente acha. Porque aquilo que eu acho pode ser muito diferente do que você acha. Aquilo que eu penso pode ser muito diferente do que você pensa. Aquilo que é errado para mim pode ser certo para você, o que é certo para você pode ser errado para mim. Então o que é que Deus pensa sobre isso? A Bíblia não fala sobre Fusca azul, não fala sobre Fusca preto, nem sobre cortar o teto de um Fusca. Mas sabe, a Bíblia fala sobre coisas muito mais profundas que isso, ligado à nossa alma. Fala sobre a justiça humana, fala sobre vários princípios. Mas a Bíblia também cita homens justos. Abraão é citado na Bíblia e foi considerado justo pela sua fé. Ou seja, tem exemplos de homens justos na Bíblia que eu possa ver. A gente vai ver Noé, ele é mencionado como um homem que andou com Deus, um homem que ouviu a Deus. A gente vê ali em Gênesis isso. E ele é considerado um homem justo. Um dos poucos e únicos que estava na terra naquele momento. Quando a gente começa a mudar o nosso senso de justiça e pensar naquilo que é justo, baseado no que Deus fala comigo, a gente começa a entender que o nosso senso de justiça precisa partir de Deus e não do nosso entendimento. O senso de justiça está baseado no que Deus quer para a minha vida, do que Ele fala comigo, do que Ele quer mudar em mim, daquilo que Ele deseja que eu seja diferente. Não em relação ao próximo. O próximo, Deus às vezes vai te usar para falar. Deus vai colocar palavras no teu coração. Deus vai te usar para abraçar. Deus vai te usar às vezes para ser duro. Mas Deus não vai te usar para julgar. Deus não vai te usar para considerar o culpado e considerar o inocente. Deus às vezes vai falar contigo, se afasta de onde você está andando, porque esse lugar não é correto. Desvia os teus olhos do que você está vendo, porque isso não é bom para a sua vida. Às vezes Deus vai usar pessoas para falar isso com você. Mas sabe, esse grande senso parte de Deus. Segundo princípio que a gente tem que olhar do justo,
Romanos 11, 1:17. E esse, talvez um versículo que muitos de vocês conheçam de cor. O justo viverá pela fé. Quando a gente olha para o senso de justiça, a gente começa a olhar por que fulano tem e eu não tenho. Por que aquele lá fez isso errado e está assim? E por que eu estou mal? E a gente começa a julgar que quanto mais bens, quanto mais coisa, quanto maior a felicidade do outro, Deus mais está abençoando ele. E quanto mais eu estou vivendo as minhas batalhas, mais Deus está me castigando. É o nosso senso de justiça, não é? Aqui diz que o justo viverá pela fé. E eu falo para você, você só sabe viver na dependência de Deus se você se coloca na dependência dele. A fé é individual de cada um. E viver como justo precisa se viver pela fé. Crer em Deus como princípio de justiça, você precisa viver pela fé. Muitas vezes você para e começa a basear as coisas e achar o que é injusto, o que é injusto, o que é justo, o que não é certo, ou as formas que as coisas estão acontecendo. Mas você esquece que a tua fé tem muito a ver com isso. Como eu disse, o tempo faz parte disso. Eu já vivi situações que levou tempo para aquilo que parecia ser injusto para mim, para aquilo se vir à tona, para aquilo se tornar real. E sabe, não adiantava pegar um machado e fazer justiça com as mãos. Eu sei que alguns já tiveram vontade de fazer isso. Eu sei que não fica quietinho, mas às vezes passa na mente da gente, né? Vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. A justiça vem de Deus. É Ele quem age com os princípios, é Ele quem age da forma correta. Eu não estou falando daquela situação do eletrodoméstico que você comprou e veio quebrado, e você foi trocar na loja e não quiseram trocar para você. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com princípios muito mais profundos. Tem a ver com princípios de vida. Tem a ver com princípios de caráter. E aí a gente começa a olhar que viver pela fé vai exigir do teu caráter. Viver pela fé vai exigir. Ser honesto, ser correto, ser justo, vai exigir da tua fé. Todos os dias você é tentado a agir da forma errada. Todos os dias o mal bate na sua porta. Quer ver um exemplo? Você acorda de manhã. Você fala bom dia para o seu marido, você fala bom dia para a tua esposa? Eu falo, senão pé nas costas, tô brincando. Eu falo que senão, né? Por quê? Porque eu amo ela. Tô brincando, não me bate não. Sabe, tem coisas que é natural da gente. Porque você está feliz, você vai falar. E você dá um bom dia mesmo sabendo se você vai receber um bom dia ou não. Isso é pela fé? Isso é pelo teu caráter, isso faz parte da tua fé. Porque eu sei que fazer isso é correto. Todos os dias você é desafiado a tomar atalhos na tua vida, nas suas decisões, na forma de fazer. E sempre tem um jeitinho mais barato, não é? Não estou dizendo de dar valor no teu dinheiro e buscar o melhor custo-benefício. Estou falando sobre dar jeitinho. E às vezes as pessoas tentam dar jeitinho. E ali o teu caráter é desafiado. Às vezes você é questionado por uma coisa do seu dia. E você pode contar uma história de um jeito ou de outro jeito, mas você escolhe uma outra história. E aí você também vai ser desafiado no teu caráter. Por que eu estou relacionando a fé ao teu caráter? Primeiro, porque a gente para e vê que a gente baseia a nossa vida nas recompensas. E a gente entende que a justiça é uma grande recompensa. Mas olha só, quando a gente olha e baseia pela fé, a gente começa a ver que existem recompensas para aqueles que são corretos. Aqueles que permitem que o caráter, permite que ele seja justo. Olha uma coisa interessante. Proteção e livramento. A Bíblia afirma que Deus ouve os justos e os livra nas suas aflições. Está em Salmo 34 isso. A gente vê a herança na terra, Salmo 37, 29. Está escrito que os justos herdarão a terra. Ou seja, você está parado falando assim, a terra vai acabar com tudo que é mal, né? Eu já fui lá, já estive lá em cima do monte, olhei o Vale do Armagedon, falei, é aqui que o pau vai fechar segundo a Bíblia, né? Cara, vai embora, não tem uma casa naquele lugar, tudo pode ser qualquer religião, mas todo mundo acredita que é ali que o negócio vai acontecer, né? Ali diz que os justos herdarão a terra. Olha que interessante. E a gente parte para um princípio que vai acabar tudo com o que é ruim, né? Não, se a gente olhar aqui, talvez foge o nosso entendimento pleno sobre isso, mas na terra só vai permanecer aquilo que é justo. Olha só que interessante.
Salmo 112, 4, diz que o justo nasce da luz e não das trevas. A gente vai ver também no Salmo 112, 6, ele menciona que o justo estará em memória eterna, ou seja, a salvação. Às vezes a gente olha e baseia o sentimento de justiça no eletrodoméstico quebrado que volta para casa, naquela conta que te cobraram errado, que devolveram a diferença, no posto de gasolina que se abasteceu e estava errado alguma coisa. E a gente fica nas coisas pequenas. Existem coisas muito maiores quando a gente baseia o nosso caráter, a nossa fé pelas coisas de Deus. As coisas pequenas incomodam, mas as coisas importantes são as que vêm do alto. Coisas que às vezes são importantes para a humanidade. O ser humano baseia muitas vezes questões da presença da pessoa, da simpatia pela aparência. Se fosse assim, eu estava lascado, né? Eu falo para vocês assim, quantas vezes, uma vez eu tive um problema, tive uma situação no banco, e eu saí do meu trabalho e fui correndo a resolver. Fiquei horas. Resolveu alguma coisa? Não. Peguei um monte de fila, fui para casa bravo. No outro dia eu tinha que trabalhar de terno e gravata. Saí do trabalho, faltava 10 minutos para fechar o banco, falei, vou tentar ver o que eu faço. Cheguei de terno e gravata, adivinha? Resolvi meu problema. Não peguei uma fila. Passei tranquilamente. Culpa do banco? Culpa de alguém que estava na porta? Culpa minha que entrei primeiro não dando uma aparência de confiança? Pode ser um monte de coisa. Mas às vezes a gente baseia a justiça nisso. Lembra? O justo viverá pela fé. Se aquilo que você faz vem de Deus, é gerado em Deus, provém de Deus e é para Deus, vai dar certo. Mesmo que não seja da sua forma. Olha só que interessante, fico de olho naquele reloginho lá, ó. Mostrar para vocês, aquele relógio é meu inimigo, tá vendo? Ele fica rodando ao contrário, dizendo assim, termine, pastor, termine. Eu preciso ficar olhando para lá, então já estou terminando, tá? A grande questão, Miqueias 6:8, abre lá comigo. Miqueias 6, versículo 8. Ele vai dizer assim, ó, ele te mostrou, homem, o que é bom, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8 vai chamar a gente para 3 práticas inseparáveis de Deus. A justiça, a misericórdia e a humildade. Quando a gente olha para o princípio do que é ser justo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas eu falo para você, se você olhou hoje e falou assim, meu Deus, eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho muita coisa para fazer. Que bom. Se você vê mais coisas para mudar em você do que está na sua volta, que bom. Se você percebe que dá para ser melhor na sua casa, na sua família, com as pessoas que andam com você, que dá para ser mais correto, que dá para buscar viver os valores do reino de uma forma melhor, que bom. Porque a maior parte do nosso tempo, a gente vai estar julgando os outros. A gente vai estar olhando os outros, a gente vai estar medindo os outros, e a gente vai estar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer com os outros. Quando você para e olha para esse texto, e ele vai falar sobre esse princípio tão precioso, e você vai olhar e falar assim, puxa vida, a justiça ela vem de Deus, então Senhor, que a tua justiça seja feita. Fortalece tua fé, creia que Deus é justo. Se você olhar e falar assim, puxa vida, Senhor, que a tua misericórdia se derrame sobre a nossa vida. Já começa a mudar alguns princípios no teu coração, porque se alguém precisa de misericórdia, eu também preciso. E se a gente olhar e falar assim, Senhor, que eu possa ter mais humildade diante das coisas que eu faço, tenha certeza que o mover do justo começa a acontecer dentro de você. Nessa palavra de hoje, o que eu queria que você guardasse no teu coração é que muitas situações que já vivemos e vamos viver ainda para frente vão parecer muito injustas. Muitas coisas na humanidade acontecendo, você vai falar, não é justo. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente não consegue mudar o mundo. Tem uma música antiga, uma banda mais antiga ainda, se você lembrar, você é mais velho que eu ainda, que ela vai dizer, mude o mundo mudando primeiro você. Faça da tua presença a casa de Deus. Eu acho que muitas coisas queremos mudar, às vezes a gente não consegue.
Mas aquilo que a gente tenta mudar na gente, isso está muito mais próximo. Muitas coisas que a gente olha no mundo e fala assim, puxa vida, já tentei de todas as formas. Começa por você. Existem pessoas que eu conheço que hoje usam ferramentas na internet para divulgar o mal, praticar o mal, demonstrar o mal, para falar o mal, para fazer fofoca e fazer intriga. Mas tem pessoas que vão lá na mesma ferramenta e falam coisas boas, puxam a orelha da gente e falam coisas tremendas que transformam. Mas não é a mesma ferramenta? Então o que é que está fazendo diferença? Aquilo que Deus está falando com você. Nessa noite, no teu coração, você lembra o sentimento de ser justo. De lembrar que a justiça vem do alto. De lembrar que o agir de Deus, nem um instante Ele tira os olhos da tua vida. Mas principalmente, lembra, precisamos da misericórdia. Precisamos que a misericórdia do Senhor se derrame todos os dias da nossa vida. Lembra de uma coisa preciosa? A gente só muda se a gente tem humildade. E o teu senso de justiça às vezes vai mudar. Aquilo que te incomoda, que é ruim, aquilo que a Bíblia te mostra que está errado, não, isso talvez vai permanecer e fortalecer mais. Mas às vezes algumas coisas de você, alguns medos que você tem que faz você ser de formas que você não devia. Algumas ansiedades que temos que faz a gente ser de formas que não devíamos. Muitas vezes o ego faz a gente ser de uma forma que a gente não devia. E isso nunca vai tomar o lugar da justiça de Deus. O ego nunca vai ser Deus. A indiferença nunca vai ser Deus. A injustiça nunca vai vir de Deus. A maldade nunca vai ser de Deus. E o mal ele é por si só derrotado. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, por essa noite. Quantas vezes o nosso coração clama por justiça, ó Pai. Mas muitas vezes o Senhor está apenas falando conosco, no nosso coração, para fortalecermos a nossa fé. Pois o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O homem tem colhido o mal que si mesmo tem plantado, Senhor. O homem tem semeado coisas maldosas que tem se voltado contra si mesmo. Mas Deus, Tua mão de graça tem se derramado todos os dias. A Tua presença tem se feito em nossas vidas. E muitas vezes pelo sentimento do nosso ego que as coisas sejam da nossa forma, ó Pai, deixamos de olhar o Teu poder se manifestando. Deixamos de olhar, ó Pai, os milagres acontecendo. E Pai, principalmente, Senhor, paramos de observar o quanto o Senhor é tremendo, ó Pai. E nada na face da terra será capaz de mudá-lo. Mas Ti, Senhor, o Senhor é aquele que fala comigo. O Senhor é aquele que me muda. O Senhor é aquele que me transforma. E nessa noite eu te peço, ó Pai, que a Tua presença, que a Tua voz fale ao meu ouvido, ó Pai, aquilo que precisa deixar para trás. E aquilo que precisa ser transformado, ó Pai. Aquilo que precisa se afastar, ó Pai, do meu coração. E aquilo que precisa vir para perto da minha vida, Senhor. Cada um aqui nessa noite, ó Pai, nos colocamos diante de Ti e pedimos, derrama da Tua graça, ó Pai. Mas que isso não aconteça em vão. Então fala conosco, Senhor. Aonde o nosso senso de justiça está errado. Aonde temos abraçado aquilo que está errado porque não Te conhecemos. E aonde, ó Pai, temos evitado de colocar as mãos porque também não Te conhecemos. Que a partir de hoje o Teu Espírito nos conduza ainda mais, Senhor, ao centro da Tua vontade. Que possamos ouvir a Tua voz. Que a Tua paz, que excede em todo entendimento, tome conta do nosso coração sobre aquilo que é certo. E que aquela raiva, aquela ânsia do senso de justiça, ó Pai, passe. E a Tua presença venha no nosso coração. E a gente saiba, ó Pai, que os justos herdarão a terra, Senhor. Cuida de nós, Paizinho, é o que eu Te peço e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.